Olá, o meu nome é Fábio Varanda e este é o segundo de um conjunto de vídeos em que abordo vários conceitos relacionados com a programação orientada por objetos. Neste, vou resolver um exercício cujo objetivo é utilizar a composição de classes. Então, neste exercício, o objetivo é fazer a simulação de um drone composto por um motor e uma bateria. Assim, vamos ter que começar por criar uma classe chamada bateria, que posteriormente será utilizada no drone, e que esta classe tem que ter os seguintes atributos. O primeiro é a capacidade máxima da bateria, que é em mAh, e o segundo é a carga atual da bateria. Ambos os atributos são valores reais. Okay. Eu já tenho aqui o projeto criado no NetBeans, okay, que vou chamar-lhe aqui x2. Aqui no package vou ter que ir criar uma nova classe. À classe vamos lhe dar-lhe o nome bateria. Okay, apago aqui os comentários que não são necessários. E aqui dentro vamos criar os nossos atributos. Então, private, double, capacidade máxima e carga atual. Então, capacidade máxima, private, double, carga atual. Okay, cá temos os atributos, vamos continuar. Agora, é um construtor que deve inicializar a bateria sem carga e deve receber como parâmetro a carga máxima. Então, construtor tem que ter o mesmo nome da classe, tinha que receber como parâmetro a capacidade máxima. Ok? Então, a carga atual é iniciada com o valor 0 e a capacidade máxima tem que ser igual à capacidade máxima recebida como parâmetro. Agora temos aqui um problema. Temos o mesmo nome para o parâmetro recebido no construtor e para o atributo da classe. Para distinguir entre os dois, aquilo que podemos fazer é colocar aqui this ponto. Okay? Ao fazermos this ponto, significa que estamos dentro da classe, então estamos a aceder a este atributo. Okay? Outra forma seria alterar o nome da capacidade máxima, vou-lhe chamar aqui CM. Okay? Ficamos com nomes diferentes, então o this já não seria necessário porque temos nomes diferentes. Mas eu prefiro programar assim, okay? Com os nomes iguais. Ponto seguinte, crie métodos seletores para os atributos criados anteriormente. Então, os seletores são os métodos que vão devolver aqueles valores dos atributos. Então, ambos são reais, por isso vai devolver um valor real. Get capacidade máxima. Okay? Estamos a fazer uma pergunta. Por estarmos a fazer uma pergunta, não vamos ter parâmetros. Okay? E ele vai retornar a capacidade máxima. E agora fazemos outro exatamente igual, só que para a carga atual. Okay. Cá temos os dois seletores. A seguir, adicionar métodos para as seguintes funcionalidades: carregar totalmente a bateria, descarregar totalmente a bateria, usar a bateria, recebendo como parâmetro a quantidade de carga utilizada. Então, nós estamos a dar instruções. Se estamos a dar instruções, não queremos saber valores, então aquilo que nós estamos a fazer é um procedimento. Okay? Eu não quero que me devolva qualquer valor, eu quero é dizer ao software o que é que ele tem que fazer. Então, o primeiro é descarregar, okay? Que é para meter a carga atual a 0. Carga atual é igual a 0. Okay? E agora vamos ter outro que é carregar. E o carregar vai ter que ser carregar totalmente. Então quer dizer que a carga atual vai ficar igual à capacidade máxima. Okay? Por último, temos aqui o usar bateria, que deve receber como parâmetro a quantidade de carga utilizada. Então vamos lá. Public void usar bateria, que vai receber uma carga. Okay? E o usar bateria, em primeiro lugar, temos que garantir que a carga que vai usar é uma carga positiva. Então, a carga tem que ser
superior a 0. Okay? Depois, o que é que nós temos que saber? Que se a carga a utilizar for superior à carga que existe, então não podemos utilizar. Então, e a carga tem que ser inferior ou igual à carga atual. Porque se eu quiser utilizar 20 mA e só lá tiver 10, eu não posso usar, ok? Então, tem que ser maior que 0 e tem que ser menor ou igual que a carga atual. Agora, o que é que acontece à carga atual? Fica igual à carga atual menos a carga. Okay? Ou seja, subtraímos à carga atual a carga que é recebida como parâmetro. Outra forma de escrever esta subtração. Carga atual menos igual a carga. Okay? São duas sintaxes diferentes, fazem exatamente a mesma coisa. Seguindo. Adicionar o seguinte conjunto de validações à classe implementada no passo anterior. Primeiro, a capacidade máxima da bateria tem de ser superior a 0. Caso contrário, o valor deve ser 1000 mA. Então isto está relacionado aqui com o construtor. A capacidade máxima recebida como parâmetro tem que ser um valor superior a 0. Ou seja, se for superior a 0, guardamos. Caso contrário, a capacidade máxima fica com o valor 1000, tal como está dito no enunciado. O método de usar bateria não deve receber valores negativos nem superiores à carga existente na bateria. Ok. Deverá também devolver true caso a utilização tenha decorrido com sucesso e false caso contrário. Ok, então isto não é um procedimento, mas sim uma função. Então, quando corre bem, return true. Se correr alguma coisa mal, return false. E aqui devolve booleano. Ok, cá está. Então é uma função que nós vamos usar a bateria. Se esta condição não for válida, quer dizer que não é possível utilizar a bateria, então retornamos o valor false. Se esta condição for verdadeira, então podemos usar a bateria e podemos retornar aqui o valor true. Modifique o código implementado até o momento para que a capacidade máxima da bateria seja reduzida em 10% após cada ciclo de carga. Ou seja, após cada carregamento, a carga máxima da bateria é 90% do valor anterior. Ou seja, onde é que a gente carrega? Carregamos aqui. Ok? Então, o que é que acontece? A carga atual passa a ser igual à capacidade máxima e a capacidade máxima tem que ser igual à capacidade máxima vezes 0.9. Para quê? Para a capacidade máxima passa a ser 90% da capacidade máxima atual. Crie um método para obter a percentagem da carga atual da bateria de 0 a 100. Ou seja, de 0 a 100%. Então, public, há de ser um double. Vamos lhe chamar get carga atual percentagem. Ok, então o que é que nós precisamos de saber? Sabemos a carga atual, sabemos a capacidade máxima. E temos que fazer aqui uma regra de 3 simples. Então, sabendo que a capacidade máxima corresponde a 100, a capacidade máxima corresponde a 100%, a carga atual corresponde a x. Então, isto quer dizer o quê? Que, vamos pôr aqui isto em comentário. Okay, isto quer dizer o quê? Que temos que retornar, okay, o x é igual a quê? A carga atual vezes 100 a dividir pela capacidade máxima. Okay? Isto vai nos dar a nossa percentagem. Okay? Retiramos aqui os comentários que não são necessários. Okay, cá está. Seguinte, cria uma classe chamada drone com os seguintes atributos. Ligar, on, que é verdadeiro ou falso, corresponde se o drone está ligado ou está desligado.
E o outro atributo seguinte é uma bateria, ou seja, vamos aqui começar a utilizar a composição de classes. Então vamos criar aqui a nossa classe, chamada drone. Então, o primeiro atributo era o ligar on e o segundo atributo é uma bateria. Ok? Então, a composição de classes, que era o objetivo deste laboratório, é quando nós utilizamos como um atributo de uma classe que criámos previamente. Reparem, a classe bateria está a utilizar aqui como atributos tipos de dados que são primitivos do Java. Neste caso são dois números reais. Na classe drone já estamos aqui a utilizar dois atributos, um deles com um tipo de dados primitivo, que é o booleano, e o outro um tipo de dados que fomos nós que criamos, ou seja, uma classe chamada bateria. Então, é esta propriedade que nós chamamos a composição de classe, ou este conceito. A seguir, crio um construtor para o drone que o inicia desligado e com uma bateria nova de 1000 mAh. Ok? Então, vamos lá. Public drone. Inicialmente ele está desligado, ou seja, o atributo ligar on está false. E a bateria tem que ter 1000 mAh, ou seja, é igual a new bateria, temos que chamar o construtor da classe e temos que chamar com o valor 1000. Ok? Porquê? Porque o construtor da classe bateria recebe aqui a capacidade máxima, ou seja, nós neste caso estamos a pôr o valor 1000, mas se eu colocasse um valor negativo, ou o valor 0 ou um valor negativo, ele iria ter também o valor de 1000 mAh. Ok? Mas para isto ficar melhor, temos aqui o nosso construtor e temos a inicialização dos dois atributos, sendo que aqui o segundo atributo tem que chamar o construtor da primeira classe criada. Cria um método para ligar o drone que só o faz quando a sua bateria tem no mínimo 50 mAh. Ligar o drone reduz a carga do mesmo em 10 mAh. Então vamos lá aqui. Public void ligar drone. Ou seja, ele só o liga se a bateria .get carga atual for maior a 50. Ok? Porquê? Porque ele só o liga quando a bateria tem no mínimo 50 mAh. Então a bateria, temos que ir buscar a carga atual da bateria e tem que ser superior a 50. A seguir, ligar o drone reduz a carga do mesmo em 10 mAh. Então, ligar on passa a ser igual a true. E agora temos que reduzir a bateria em... isto é com o usar bateria. E vamos ter que usar em 10. Ok? Vamos reduzir a bateria em 10 mAh. O usar bateria, o que é que fazia? Se a carga for superior a 0 e se a carga for menor ou igual que a carga atual, ou seja, neste caso eu estou a enviar aqui o valor 10, 10 é maior que 0 e 10 é menor ou igual que a carga atual. Ok? Logo, ele vai ser reduzido em 10 mAh e vai devolver o valor true. Okay? É o que ele está aqui a fazer. A seguir, cria um método para desligar o drone. Public void desligar drone. Não precisa de parâmetros e a única coisa que acontece é ligar on igual a false. Ok? Cria um método para ligar o drone à corrente elétrica, carregando assim a sua bateria. Este método só deverá carregar a bateria caso o drone esteja desligado. Então, public void carregar drone. Então, a primeira coisa que a gente tem que garantir é que ele está desligado. Então, not ligar on. Está bem? Fazer o not ligar on ou fazer ligar on igual a false é exatamente a mesma coisa. Está bem? Escrever ligar on igual a false ou o ponto de exclamação atrás, que é a negação do que está à frente. Está bem? São duas sintaxes exatamente o mesmo. Fazem exatamente o mesmo. Então, se não estiver ligado, o que é que a gente faz? Vamos carregar a bateria. Então, bateria, ponto, carregar totalmente.
e ele carrega totalmente a bateria. Cria um método para substituir a bateria que apenas funciona com o drone desligado. Neste caso, deverá ser atribuída uma nova bateria ao respectivo atributo. A nova bateria é recebida como argumento do método e não pode ter uma capacidade inferior a 500 mAh. Então, public void substituir bateria. Como parâmetro aqui do método, nós temos que receber uma nova bateria. Vou-lhe chamar nova bateria. Ok? Está aqui. Deve ser atribuída uma nova bateria ao respectivo atributo. A nova bateria é recebida como argumento do método. Não pode ter uma capacidade inferior a 500 mAh. Então, esta nova bateria que está aqui, nova bateria, ponto, get capacidade máxima, tem que ser maior ou igual a 500. Okay? Não pode ter uma capacidade inferior a 500 mAh. Ok. Além disso, só funciona com o drone desligado, por isso, not ligar on. Se o drone estiver desligado e a nova bateria tiver uma capacidade máxima superior ou igual a 500, ok? Então aqui, o que é que a gente pode fazer? Sabemos que a nossa bateria passa a ser igual à nova bateria. Okay? Fazemos a substituição das baterias, ou seja, a bateria que nós temos como atributo passa a ser igual à nova bateria recebida aqui como argumento. Vamos continuar. Cria uma nova classe chamada motor, que irá representar o motor do drone. Terá os seguintes atributos. O primeiro é o consumo, que é em miliamperes, e temos o ligar on. Okay? Então vamos lá aqui. Nova classe chamada motor. Então temos, o primeiro é consumo. Vamos só aqui apagar estes comentários, não são necessários. Private double consumo. Private boolean ligar on. Certo? Eram estes dois. Exatamente, estes dois atributos. Cria um construtor para o motor, iniciando o desligado e com o consumo fornecido por parâmetro. O consumo mínimo é de 1 mA. Okay, então vamos public motor. Ele diz que precisa de um parâmetro para o consumo. O consumo tem que ser superior a 0. Aqui, reparem, voltamos a ter o atributo da classe com o mesmo nome do parâmetro recebido no construtor, por isso temos que utilizar aqui o this para fazer a diferenciação. Caso contrário, se o consumo não for superior a 0, então o this.consumo passa a ser igual a 1. Okay? Porque ele diz que o consumo mínimo por omissão é 1 mA. E o motor tem que estar iniciado desligado, ou seja, ligar on é igual a false. Crie métodos seletores para os atributos criados. Ou seja, vamos aqui e vamos ter que fazer public double get consumo. Vai retornar o consumo. Public boolean está ligado. E vai retornar o ligar on. Ou seja, vai retornar um valor verdadeiro ou falso. Cria um método para ligar e outro para desligar o motor. Public void ligar. E o ligar o que é que faz? Faz o ligar on igual a true. Public void desligar. Faz o ligar on igual a false. Adapta a classe drone da seguinte forma. Deverá incluir um motor como atributo. Ou seja, a classe motor está feita. Vamos voltar à classe drone e aqui à nossa composição de classes. Temos que ir atribuir um motor como atributo da classe. Okay? Passamos a ter aqui
dois objetos que funcionam como atributos da classe drone. O construtor sem parâmetros definido anteriormente deverá criar um drone com um motor que tem um consumo de 100 mAh. Ou seja, este construtor que foi aqui feito tem que criar um novo motor que tem que ter 100 mAh, que nós enviamos aqui como argumento, que é recebido no construtor da classe motor, aqui como consumo. Como é maior a 0, ele guarda-o. Cria um segundo construtor que recebe o consumo do motor para um ciclo de voo e utiliza esse valor na respectiva construção. Ou seja, nós vamos public drone. Okay? Reparem, é possível ter mais do que um construtor na classe, desde que os argumentos, ou seja, este não tem argumento, é um construtor por defeito, este já vai ter um argumento, ou seja, os argumentos, o tipo e número de argumentos é diferente, por isso podemos ter mais do que um construtor, ou dois, ou três, ou o que for. Neste caso, este construtor tem que receber um consumo, então vamos colocar aqui como consumo. Okay? Ele fica exatamente igual, com a diferença que o consumo recebido aqui é enviado para o construtor da classe motor. Okay? Que é este aqui, cria um segundo construtor que recebe o consumo do motor para um ciclo de voo e utiliza esse valor na respectiva construção. Este valor que é recebido aqui, este atributo que é recebido aqui, é enviado para o motor e depois o motor é que faz a sua validação. Ou seja, se a validação já é feita neste construtor, nós aqui não temos que nos preocupar com isso. Enviamos o valor e no outro construtor da classe motor é que ele faz essa operação. Cria um método voar que liga o motor caso tenha energia suficiente para o consumo do motor. Nesse caso, a energia necessária deverá ser descontada à bateria e deverá ser apresentada uma mensagem no ecrã a dizer drone em voo. Este método só deverá funcionar com o drone ligado. Sugestão: utilize o método usar carga da classe bateria implementado no início. Ok, então vamos lá. Vamos criar aqui um método public void voar. Ok. Então, em primeiro lugar, ele só funciona com o drone ligado. Então, se ligar on. Ok? Então, e como o ligar on é um booleano, basta estar ligar on e ele já sabe que é um valor true. Mais condições. A energia tem que ser suficiente para o consumo do motor. Ou seja, a bateria, ponto, get, carga atual, tem que ser maior ou igual que o motor, ponto, get, consumo. Ou seja, a carga atual tem que ser maior ou igual ao consumo do motor. Nesse caso, a energia necessária deve ser descontada à bateria e deve ser apresentada uma mensagem no ecrã. Ok, então, quando ele já está em voo, temos que ir bateria, ponto, usar bateria e temos que ir descontar o consumo do motor. Ok, vamos usar a bateria e vamos descontar o consumo do motor. A seguir, mostrar a mensagem no ecrã. System.out.println drone em voo. Certo? Drone em voo. Já está. Cria um método chamado aterrar que desliga o motor caso este esteja ligado e apresenta uma mensagem no ecrã a dizer drone aterrado. Desculpem lá. Vamos lá aqui voltar atrás. Cria um método que liga o motor. Ou seja, o drone tem que estar ligado e quando nós entramos no voar, o motor, ponto, tem que ser ligado. Ok? Temos que ligar o motor, reduzimos o consumo e depois colocamos o drone em voo. Agora, public void aterrar. Ok? O que é que temos que garantir? Temos que garantir que o motor está ligado. Se o motor, ponto, está ligado, o que é que a gente faz? Motor, ponto,
desligar. Desligamos o motor. Ou seja, se ele estiver ligado, desligamos. E agora mostramos a tal mensagem a dizer drone aterrado. Ok, cá está. Então, já desenvolvemos todos os métodos. Vamos então fazer aqui alguns testes. Os testes devem ser feitos na main. Okay, devemos fazer os testes aqui. Okay, vou apagar aqui estes comentários todos, não são necessários. E vamos começar por fazer o quê? Nós temos a bateria, temos o drone e temos o motor. Então, nós, criando um drone, ele vai criar automaticamente a bateria e o motor. Por isso, aqui podemos declarar, vamos chamar-lhe D1. Temos o nosso drone. Estamos a fazer aqui a declaração do nosso objeto, que se chama D1, que é do tipo da classe drone. Agora eu posso dizer que o D1 é um novo drone e não recebe parâmetros, ou seja, estamos a utilizar o construtor por defeito, que é este primeiro construtor. Ou seja, ao chamarmos este construtor, nós estamos a dizer que a bateria que está desligado, que é uma nova bateria e que temos aqui um novo motor. Ok? Ok, cá está. Agora, o que é que a gente pode fazer? Podemos desligar, podemos ligar. Ok, então vamos ligar o drone. Ok, ao ligarmos o drone, o que é que acontece? A carga atual tem que ser maior do que 50 e usamos logo 10 mA. Então, o que é que a gente pode fazer aqui? Podemos D1 ponto, get D1 ponto, podemos assim, vamos fazer só aqui um método seletor para nos devolver a bateria, para sabermos a carga da bateria. Vou-lhe chamar get bateria return bateria. É só para nós conseguirmos validar que isto está tudo a funcionar. Ok, então, se eu fizer d1.get bateria, get capacidade máxima, conseguimos ver a capacidade máxima, e podemos fazer outro que é get carga atual. Ou seja, estes dois métodos nós conseguimos ir validar se este construtor está a funcionar corretamente. Então, system.out.println, vamos pôr assim, capacidade máxima, dois pontos, e agora vamos concatenar com esta informação que vem daqui. Ok? E agora vou fazer exatamente igual, só que para a carga atual. Ok, cá está. Ok, então ele mostra, a seguir vai ligar o drone e agora voltamos a mostrar para perceber que ele acabou por gastar, por ter ali um consumo, ok, de 10 mA quando ligamos o drone, certo? 10 mA, usamos aqui 10 mA da bateria. Então, vamos lá aqui correr este projeto. Ok, vamos lá. Então, no início, a capacidade máxima é 1000. A carga atual é 0. Então, espera aí, temos aqui um erro. Então, quando o drone é criado... Ok, exatamente. Quando o drone é criado, ele tem uma nova bateria e essa bateria está descarregada. Por isso, a primeira coisa que temos que ir fazer é carregar o drone. Então, antes de ligar o drone, temos que fazer D1 ponto carregar drone. Esqueci-me deste detalhe aqui. Ou seja, temos que carregar o drone, depois mostramos, depois ligamos o drone e agora sim já vai mostrar o valor correto. Ok, cá está. Então, no início carregamos o drone. Ok, a capacidade máxima é apresentada, que é 900.
Porquê? Porque no início era 1000 e como é reduzida em 10% após aqui a carga do drone passa para 900 e a carga atual é 1000. Ok? Isto não faz muito sentido. Se calhar o que temos que fazer é o contrário. Ou seja, primeiro aqui reduzimos a capacidade máxima e só depois é que podemos carregar. Okay? Porque senão, o que é que estava a acontecer aqui? Tínhamos 1000 mAh na carga atual e uma capacidade máxima de 900, o que não faz muito sentido. Então, vamos lá aqui. Já agora vamos colocar aqui isto também, antes de carregarmos o drone, para percebermos os valores antes de carregarmos, os valores depois de carregarmos e os valores depois de ligarmos. Okay, cá está. Então, o drone foi criado, capacidade máxima de 1000, a carga atual é 0. Carregamos. Ao carregar, a capacidade máxima é logo reduzida em 10% e a carga atual fica igual à capacidade máxima. A seguir ligamos o drone e isto gasta 10 mAh. Por isso, a nossa capacidade máxima mantém-se nos 900 e a carga atual passa para os 890. Ok, agora se eu quiser voar, por exemplo, voar vai ligar o motor, vai usar a bateria e vai mostrar a mensagem drone em voo. E depois podemos aterrar e ir lá pelo meio. Vamos ver os valores da carga atual para ver o que é que acontece. Okay? Então, D1 ponto voar, D1 ponto aterrar e tínhamos ainda o substituir bateria. Substituir bateria e tenho que receber uma nova bateria. Então agora, para termos esta nova bateria, temos que criar aqui uma nova bateria. Vou-lhe chamar BT. Uma nova bateria e vou colocar esta bateria com um valor de 0. Então, e aqui, onde está a nova bateria, coloco BT, porque é o valor deste objeto declarado aqui. Okay? Ao colocarmos o valor aqui como 0 na nova bateria, o que é que acontece? Vamos aqui ao nosso construtor. Como 0 não é maior do que 0, certo? O valor recebido aqui como argumento não é maior do que 0, o que é que acontece? A capacidade máxima que fica com o valor de 1000. Ok? Então vamos lá ver. Quando voarmos, depois de voar, eu quero ver o estado da bateria. Depois de aterrar, aqui o aterrar não gasta bateria, simplesmente mete o drone com o motor desligado. Depois temos aqui uma nova bateria, substituímos a bateria e depois de substituir a bateria, eu posso voltar a mostrar isto. Já agora, esta bateria não está carregada, tem uma capacidade máxima, por isso eu vou fazer D1 ponto, carregar bateria. Onde é que está? Carregar drone, exatamente. E já agora vamos mostrar antes e depois de carregar a bateria para ver os valores. Ok? E terminamos os testes assim. Vamos lá aqui correr o projeto e validar os valores. Então, temos o drone em voo, tudo o que estava para trás já tínhamos validado. A capacidade máxima continua nos 900. O drone em voo gasta 100 mAh, por isso tínhamos 890, passamos a ter 790. Aterramos o drone e a seguir a capacidade máxima mantém-se nos 900. A carga atual 790. Ok? Substituímos a bateria, passa a ser a BT. Ok, temos aqui um erro. Porque depois do aterrar, foi criada aqui uma nova bateria, a bateria foi substituída, por isso a capacidade máxima teria que voltar a ser 1000, porque ainda não foi carregado. E a carga atual teria que ser 0 nesta nova bateria. Okay, então vamos lá aqui ver o método de substituir bateria. Substituir bateria, onde é que ele está? Está aqui. Ah, ok, o drone tinha que estar desligado. O drone tinha que estar desligado e a nova bateria tem que ser superior a 500, que também não era. Ou seja, nós mandámos o valor 0, por isso temos que meter ali um valor superior a 500. Ok. Exato. Então, antes de substituir a bateria, nós temos que garantir que este valor é superior a 500. Eu vou pôr aqui 600. E temos que garantir que o drone está desligado. Então, temos que o desligar primeiro.
Desligamos o drone, temos aqui a nova bateria e depois aqui substituímos a bateria. Ok, vamos lá novamente testar. Ok, cá está. Drone em voo, capacidade máxima 900, diminui os tais 100 mAh. Ok, drone a terra, temos uma nova capacidade máxima, ou seja, nós desligamos o drone, temos aqui a nova bateria, que tem a capacidade máxima de 600. Nós ainda não carregamos a bateria, certo? Quando mostramos aqui a carga atual, ainda não carregamos a bateria. A seguir, carregamos o drone e a capacidade máxima é diminuída em 10%, ou seja, 10% de 600 é 60. 600 menos 60 dá os tais 540. Ao carregar o drone, a carga atual passa a ser igual à capacidade máxima, que é também 540 mAh. Ok? Com isto, terminamos este nosso exercício. Se houver alguma questão, agradeço que deixem nos comentários. Muito obrigado por terem assistido.